Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix. Muito obrigado a você que nos acompanha mais uma vez. Estamos começando a semana nesta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, comentários políticos de Adolfo Padilha e também os nossos repórteres com informações especiais. Vamos ter um enfoque também na vitória da Argentina sobre o time da França na final da Copa do Mundo do Catar. A Argentina é tricampeã mundial e o Messi brilhou no jogo. Foi um jogo muito disputado, com muita emoção. A gente vai falar um pouco desse jogo aqui no decorrer do nosso programa e também outros assuntos importantes para Presidente Prudente e região. Estamos só começando o nosso Jornal da Mix. Seja bem-vindo. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Fala aí, os amigos da Mix FM. Que final que foi aquela ontem, né? Como o esporte ele é bonito. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção, e quem está nos ouvindo, e acho que você pode concordar comigo também, que o Messi, ele ultrapassou a rivalidade Brasil e Argentina. Eu e muitos outros brasileiros estávamos torcendo para a Argentina para que ele tivesse esse troféu na sua prateleira. A torcida era para a Argentina para que o Messi fosse o capitão que erguesse a taça. Olha onde chega o nível esportivo. Por que Messi consegue isso? Ele consegue isso pela conduta, ele consegue isso pelo talento, ele consegue isso pelo exemplo que ele é através do esporte. É uma pena e até mesmo lamentável que a gente tenha atletas de tão bom nível e que preferem mais pintar cabelo, jogar, fazer jogatinas e festar durante a noite. Mas isso é o problema de cada um, cada um faz com o seu dinheiro o que quer. Na vida a gente não pode ter tudo. Não adianta uns e outros, e não vou dizer nomes aqui, que todo mundo sabe, se lamentar que não tem um título mundial. Porque para chegar onde Messi chegou, para ter o respeito que ele tem hoje mundialmente, não importa o país, não importa o time, não importa a bandeira, é que ele abriu exceções. Porque não dá para se ter tudo. Abre exceções para conquistar mais objetivos. Se para alguns ter dinheiro, avião novo, roupa nova, ser badalado já é o suficiente, vai terminar a carreira sem erguer a taça de campeão mundial. Valeu, Messi. Valeu, Argentina. E toca o programa, meu amigo Eudes Figueiredo. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. E olha, sem campanhas de peso e muito menos conscientização dos pais, neste cenário a poliomielite volta a criar preocupação para autoridades de saúde diante da queda brusca da cobertura vacinal de crianças em Presidente Prudente. Mais de 20% dos menores estão vulneráveis à doença, que não tem cura. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde, representação da Organização Mundial da Saúde nas Américas, mostram que 1 em cada 200 infecções por poliovírus resultam em paralisia irreversível, geralmente das pernas. Entre as pessoas acometidas pela essa doença, de 5 a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Conforme os dados apresentados pelo médico sanitarista da Vigilância Epidemiológica Municipal, Carlos de Macedo, Presidente Prudente, era um exemplo de cobertura vacinal até 2017. Desde 2019, a cobertura vacinal da poliomielite tem caído na cidade, considerando que a porcentagem segura para manter a erradicação da doença deve ser igual a superior a 95%. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Indicado para ser o próximo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa anunciou no final de semana que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá 37 ministérios. 14 a mais do que o atual governo de Jair Bolsonaro, que tem 23 ministérios. Enquanto o atual presidente extinguiu pelo menos 6 pastas, com a proposta de enxugar a máquina pública, Lula deve desmembrar ministérios. Com esta configuração, o presidente eleito vai se aproximar do recorde de ministérios registrados na gestão de Dilma Rousseff,
quando a esplanada dos ministérios teve 39 pastas. Na avaliação de especialistas, o inchaço da administração federal deve servir para que o petista acomode aliados políticos de outros partidos. A dificuldade em contemplar a reivindicação de algumas siglas é um dos motivos pelos quais Lula ainda não anunciou a maior parte dos ministros. É o custo PT, né? É o custo da inconsequência, é o custo da imoralidade pública. Mas a gente está realmente vivendo momentos no Brasil que a gente imaginava que ia demorar muito tempo para acontecer. O sistema não tirou o Lula da cadeia e nem descondenou ele para perder as eleições. E também não foi simplesmente pelo carinho de fazer ele presidente. Existem muitos interesses, tem muitos interesses por trás de um poder compartilhado, do establishment mandando de novo no nosso país. Bolsonaro passou 4 anos lutando contra isso. 14 ministérios a mais do que Bolsonaro. E descaradamente você vê os nomes que estão assumindo os ministérios. E ainda você tem o ministro cara de pau dizer que isso não acarretará muito desequilíbrio financeiro. Então vamos lá. Um novo ministério precisa de novos assessores, secretária, motorista, veículo e de uma ficha para gerar toda essa despesa e pagar todo esse custo. Então realmente eu acho que não é só o ministro do STF que acha que os brasileiros são mané, não. Eu estou achando que todos eles têm a convicção que somos mané. E que preço que a gente vai pagar isso? Né? Como que a gente não tem essa dele dizer que vai desmembrar cargos de um ministério, vai para outro. Não tem cargo suficiente para tal. Não tem estrutura preparada para mais 14 ministérios. Se investe em infraestrutura, se investe em contratação de motorista, se investe em contratação de equipamento, tem despesas diárias, vai gerar mais despesa. Quer dizer, um custo Brasil que é uma barbaridade. Já não basta a PEC do rombo, já não basta o tapa na cara da sociedade dos ministros que estão sendo nomeados sem respeitar a ficha limpa, sem respeitar a lei de probidade. Já não basta tudo isso, ainda vem na nossa cara costurar uma situação para que, quanto mais a gente agradar, mais facilidade a gente tem para governar. Eu fico aqui e vou repetir sempre imaginando o seguinte, meu amigo Eudes Figueiredo. E se fosse Bolsonaro fazendo isso? Se fosse Bolsonaro declaradamente aumentando o ministério para acomodar partidos para não correr o risco de impeachment. A balança não é dos dois lados. Ou melhor, a balança não pesa igual para os dois lados. Vamos ver como isso vai terminar. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. A defesa de Sérgio Cabral, que teve seu último mandado de prisão revogado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal na sexta-feira passada, ainda não confirmou se o ex-governador conseguirá deixar o regime fechado ainda hoje. Em tese, a soltura poderia ocorrer a qualquer momento após a decisão, mas, como aos finais de semana o judiciário opera em sistema de plantão, o processo de liberação pode ser atrasado para hoje. Após o julgamento do STF, caberia à Corte Superior comunicar a sua decisão à Justiça Federal do Paraná, responsável por expedir um alvará de soltura e enviá-lo ao Rio de Janeiro, onde Cabral segue preso na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Acabamos de falar sobre isso, né? Cabral, a Lava Jato. Eu queria que os isentões eles continuassem alimentando que quem desmontou a Lava Jato foi o Bolsonaro, né? Fica claro e evidente que o próprio STF foi um instrumento e uma ferramenta muito forte para desmerecer tudo que a Lava Jato conquistou, tudo que a Lava Jato prendeu, tudo que a Lava Jato desmascarou. A liberação do Cabral é o último dos moicanos, né? A liberação do Cabral, você não vai ter surpresa nenhuma e não fique surpreso se os advogados dele entrar com a ação de dano moral, né? Porque a prisão preventiva não poderia ser perpétua, mas eles não falam que o cara foi condenado a mais de 300 anos, que houve confissão por parte dele. Agora, o que tem por trás, entre outras coisas, dessa liberação urgente de Cabral das celas? Cabral teria feito uma delação premiada com a Polícia Federal, a qual o Fachin já teria deliberado sobre ela.
E nessa delação, ele confirma tudo aquilo que ele falou em 2019, só que com mais detalhes, sobre o pedido reto e direto do próprio Lula para que ele ajudasse a empresa do seu filho, o Lulinha. E a falcatrua teria sido em torno de 40 milhões de reais. O Ronaldinho dos negócios, como o pai sempre disse, para tentar justificar o sucesso dos filhos enquanto ele foi presidente, teria feito mais um gol. Só que dessa vez o VAR estava dizendo que o gol era inválido. Então tem muita falcatrua por trás disso. Tem muita coisa errada. É um limpando o rabo do outro. E quem paga o preço? Nós estamos pagando o preço. O brasileiro de bem, o brasileiro trabalhador. Nós temos índio que é preso porque está nas manifestações, sem quebrar nada, pedindo transparência, pedindo ajuda das Forças Armadas, pedindo para se manter a liberdade e a democracia. E o índio foi preso. E nós temos o Cabral, que roubou milhões e milhões, que confirmou o roubo, que afirmou como foi o roubo, que deu nomes de como e quem participou desse roubo, foi solto. É esse Brasil que realmente você quer? Alô, isentão, é esse Brasil que você acha que nunca vai chegar para você? Agora, resta não só para você, mas para todos nós, fazer o quê? Faz o L. Jornal da Mix Esportes. A Argentina é campeã do mundo pela terceira vez na sua história. A seleção venceu a França nos pênaltis 4-2, após o empate no tempo normal 2-2 e na prorrogação 1-1, e garantiu o primeiro título mundial de Lionel Messi. O título serve como coroação da carreira do principal ídolo recente do futebol da Argentina, mas também como validação para uma geração que tirou a sua seleção de um jejum de troféus em Copas do Mundo que durava 36 anos. O ex-jogador Rosinei, revelado pelo Corinthians, campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, fala do resultado, a vitória, a conquista da Argentina sobre a seleção francesa nas penalidades e também da sua torcida por Messi, que conseguiu, enfim, ser campeão do mundo com a sua seleção. Sobre o jogo, né? Uma Argentina no primeiro tempo bem postada, bem posicionada, né? O McAllister jogando muito, né? A defesa da Argentina jogando muito sério, bem posicionada, neutralizando, né? Os movimentos de velocidade da equipe da França. Fez um excelente primeiro tempo, né? Jogou super bem. Agora no segundo tempo começou até bem o jogo, bem organizado, mas eu acho que as mexidas do treinador da Argentina não foram tão boas, né? Tirando o Di Maria mesmo, estando cansado, um jogador que, queira ou não, segura, prende bem a bola lá no ataque. E, consequentemente disso, a França, né? A gente sabe da qualidade técnica que tem a equipe da França, né? O Mbappé, um jogador com muita velocidade, com muita técnica, finaliza super bem, um jogador que fez a diferença mais uma vez, e um jogo que foi um jogo bastante equilibrado, né? Um jogo muito bom de se ver, mas eu estava torcendo para a Argentina justamente pelo Messi, porque eu acredito que ele merecia esse título mais do que qualquer outro atleta aí. O Messi merecia muito esse título, por tudo que ele já fez no futebol. Acredito eu que seja a última Copa do Mundo dele, e ele merecia levantar essa taça do Mundial, né? Então, parabéns à Argentina, né? Queria eu que fosse a nossa seleção brasileira aí levantando essa taça. Infelizmente não foi, mas foi um jogo muito bom de se ver, né? Pra gente que é fã do esporte, fã do futebol, que ama o futebol, ver uma partida como essa foi muito gratificante. A Argentina conquistou seu terceiro Mundial. O primeiro aconteceu em 78, o segundo em 86 e agora o terceiro em 2022. Nos prêmios individuais, a FIFA entregou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo para Lionel Messi. É a segunda vez que o meia argentino conquista este troféu. A primeira vez foi em 2014, no Brasil. O melhor jogador jovem do Mundial foi Enzo Fernandes, também da Argentina, assim como o melhor goleiro.
o argentino Martínez, que foi mais uma vez muito bem nas penalidades. E o atleta que recebeu a chuteira de ouro foi o francês Mbappé, ele é artilheiro da competição com 8 gols. Com informações do Mundial do Catar, Fred Júnior. Ok, rápido intervalo, voltamos já já com mais informações para você aqui na Mix. Ok, já estamos de volta com o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou 2 habeas corpus que pediam a liberdade de José Acácio Serene Chavante, líder indígena preso pelo envolvimento com manifestações que contestam o resultado das eleições deste ano em Brasília. Os recursos foram apresentados por 2 advogados que não constituem a defesa de Acácio. O magistrado negou os pedidos por razões processuais. Barroso explica que o pleito dos advogados não tem as peças necessárias ao esclarecimento da controvérsia e destaca entendimento da Corte, segundo a qual não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do tribunal. Eudes, acabamos de falar disso, né? O Barroso ele rejeita o pedido de liberdade do indígena e aprova e bate palma para a liberdade do Cabral. E aprova e bate palma e muitas vezes vota favorável à liberdade de traficantes. Qual o perigo do indígena, que aliás não poderia nem estar preso? Se rompe aí mais um monte de preceitos e procedimentos legais, uma prisão totalmente irregular, feita a pedido de Alexandre de Moraes. Quando você vê um índio, que a única arma que ele tem é pintar o corpo, ficar na rua, gritando por justiça, liberdade e transparência, preso, se você não consegue entender que aí tem um problema muito sério, nós já podemos dizer então que não se trata de um STF que age de forma perigosa para a nossa democracia, que extrapola os seus poderes constituintes, mas sim de um problema muito sério da sua militância cega e que acha que isso um dia não pode atingir nem a você e nem aos seus filhos. Repito, o indígena com a cara pintada, gritando por liberdade, gritando por transparência, não faz medo a ninguém, a não ser aqueles que querem usar do seu poder para aumentar e passar o medo para mim e para você de quem manda e de quem decide como que tem que ser aplicada a lei nesse país, são eles. Sendo assim, democracia, rito processual, procedimentos processuais, Constituição Federal já não tem mais validade nenhuma. Nem para mim, nem para o índio e nem para você que está achando graça de tudo isso. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. A Câmara Municipal de Presidente Prudente vai realizar uma sessão extraordinária hoje, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, para votar 2 projetos de leis que tratam sobre o repasse de R$5 milhões para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia, aqui em Presidente Prudente. O projeto é de iniciativa do prefeito Ed Thomas. As propostas abrem crédito adicional especial para o exercício de 2022. Como é um recurso que não estava previsto no orçamento, há necessidade de aprovação legislativa para a abertura de nova ficha orçamentária. Cabe ressaltar que o repasse feito pelo governo do estado é encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde, que poderá transferir o dinheiro para o Hospital de Esperança. A convocação foi feita pelo prefeito de Presidente Prudente durante o recesso parlamentar que teve início no último dia 6 de dezembro. E os trabalhos serão transmitidos ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube hoje à noite. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, apresentou no final de semana um anteprojeto que pretende revisar a lei do impeachment. No texto redigido pelo magistrado, ficaria fixado o prazo de 30 dias úteis para o presidente da Câmara analisar se haverá um andamento sobre possíveis irregularidades apresentadas contra o presidente da República. Além do impedimento na sequência de mandato do chefe do Executivo, o texto ainda trata do impeachment de outras figuras públicas,
como de ministros, magistrados, membros do Ministério Público e comandantes das Forças Armadas. Até o momento, não existe prazo para que o presidente da Câmara analise os pedidos de impeachment apresentados, podendo assim deixá-los sem resposta por tempo indeterminado. Assunto pertinente, né? O Brasil passando por tudo isso, de repente um juiz que tem um apoio e uma credibilidade popular imensa, Lewandowski, entrega para o presidente do Senado, que também tem uma credibilidade imensa da maioria dos brasileiros, um novo processo para ser avaliado como se deve ser praticado o impeachment. Dizem e falam que os jabutis no meio desse processo tiraria da Câmara o poder legal de afastar um presidente da República e criaria ainda mais dificuldades para que um presidente do Senado colocasse em votação um afastamento de um juiz do STF. É muita coincidência ou você realmente acha que aí não tem um pretexto? O Brasil passa por um momento econômico complicado diante das ações prometidas por um governo que supostamente teria vencido as eleições no último pleito. Então, economicamente, nós passamos por uma dúvida geral do que vai acontecer nesse país. Nós passamos por um momento onde os três poderes estremecem as suas forças, sendo o STF o grande causador desse pânico, e o Lewandowski, como eu disse aqui, um ministro com muito apoio e credibilidade popular, entrega para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também tem muito apoio e credibilidade popular, um projeto, neste momento, para ser avaliado como e o que se deve mudar sobre processo de impeachment. Repito aqui o que eu acabei de falar no comentário anterior. Se você, militante, não está prestando atenção no que está acontecendo e no que está sendo preparado para o Brasil de amanhã, o preço pode ser muito alto. E o que você acha graça hoje vai ter um gosto salgado muito grande e não vai demorar muito. O melhor mix de notícias está aqui. Jornal da Mix. E olha, os pedágios na região de Presidente Prudente teve reajuste. E diante do reajuste que entrou em vigor na última sexta-feira, nós fizemos alguns cálculos. O motorista que fizer uma viagem de ida e outra de volta de Presidente Prudente a São Paulo em um veículo de passeio vai gastar, desde sexta-feira, né? Está gastando R$ 266,20 somente em tarifas, conforme uma simulação feita pela reportagem do jornal O Imparcial. Foi considerado para o levantamento a rota que inclui as praças de pedágio alocadas na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó, Rancharia, Assis e Palmital, e na rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, e também na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Remo, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, e na Presidente Castelo Branco, que tem vários pedágios, Iaras, Itatinga, enfim. E de volta, num carro de passeio, R$ 266,20, encarecendo ainda mais a viagem, né, entre o interior e a capital. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Elon Musk, dono do Twitter, alega que profissionais de jornalismo violaram política do Twitter ao compartilhar sua localização em tempo real. Elon Musk, que é o CEO do Twitter, propôs aos jornalistas suspensos da rede social que eles excluam os posts com informações privadas sobre o bilionário para que suas contas sejam reativadas. Olha, eu achei isso muito engraçado, né? Porque Elon Musk comprou o Twitter, o Twitter que censurou todo mundo da direita, que fez um regaço. Foi de Donald Trump a jornalistas de direita, comentaristas de direita, blogueiro de direita. Eu de direita fui bloqueado no Twitter, perdi uma conta aí com alguns seguidores, tive que começar do zero a minha conta. E quando ele dá uma apertadinha nos jornalistas militantes, só para sentir o gostinho, o mundo entrou em choque. Você vê comentaristas do consórcio de mídia
que isso é um perigo para a liberdade de expressão, que isso é um perigo, como pode um homem só ser dono de uma plataforma, que é a maior plataforma de comunicação do planeta hoje, tomar sozinho essas decisões. E eles se esqueceram do Alexandre de Moraes. E eles se esqueceram tudo que a gente da direita passou durante esse processo eleitoral e estamos passando até hoje. Então, quando a pimenta é nos olhos dos outros, é lindo e engraçado. Quando o beliscãozinho é na polpa da poupança do lado direito, eles gritam que nem bebê chorão. Jornal da Mix Esportes. E a Argentina conquista o tricampeonato da Copa do Mundo ao vencer a seleção da França nas penalidades por 4-2. Mas o jogo poderia ser muito mais fácil do que pareceu. O time argentino abriu o marcador no primeiro tempo, chegou a fazer 2-0, com Messi mais uma grande atuação, mas na segunda etapa, com as mudanças da França de Deschamps, a seleção francesa empatou a partida, com 2 gols em Mbappé. E ainda, ao final da segunda etapa, tanto a Argentina como a França tiveram oportunidades de vencer no tempo normal. Porém, a partida foi para a prorrogação, a Argentina novamente ficou na frente do marcador com um gol de Messi e depois, mais uma vez, Mbappé empatou a partida. Pela primeira vez na história da final de Copas do Mundo, um jogador marca 3 gols de uma decisão. E foi assim para o jogador francês, que ficou com a artilharia da Copa. Mas, mesmo assim, quem venceu foi a Argentina. Nos pênaltis, mais uma vez a frieza dos hermanos argentinos fez com que a Argentina conquistasse o seu tricampeonato. 4-2, coroando Messi aos 35 anos, na sua última Copa do Mundo, o jogador argentino conquistando o Mundial tão esperado, tão sonhado em sua despedida em mundiais. A seleção argentina vai receber em premiação mais de 220 milhões de reais. A França, campeã em 2018, fica apenas com a segunda colocação, mas com um prêmio acima dos 170 milhões de reais. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. E olha, hoje a Bola Laranja vai ao ar nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, no PUM, o Parque de Uso Múltiplo, aqui em Presidente Prudente, para um amistoso nostálgico entre atletas da velha guarda do basquetebol prudentino. Veteranos Basquetebol Prudente versus veteranos da Escola Estadual Hugo Miele, SESI, que é o Serviço Social da Indústria. O árbitro Sérgio Cesário e professor Mário Guarizi irão arbitrar a partida festiva. Segundo um dos organizadores do evento e capitão da equipe do Hugo Miele, Eliseu Silveira, 38 anos, o amistoso é uma festividade para reviver boas memórias dos praticantes do basquetebol de Presidente Prudente. O primeiro reencontro da rapaziada aconteceu em junho deste ano. E agora é o segundo encontro, hoje a partir das 8 horas da noite, no Parque de Uso Múltiplo. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Valeu, gente. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro com o Jornal da Mix, amanhã, a partir das 7h30 da manhã.